A guerra na Ucrânia, que acaba de completar um ano, foi um duro golpe para os países da União Europeia, particularmente para a maior economia da Europa, historicamente dependente dos combustíveis fósseis russos. Eu me refiro à Alemanha, um grande importador líquido de petróleo, gás, carvão e urânio, que alimenta suas 3 usinas nucleares. Petróleo e gás combinados respondem por cerca de 60% da energia primária na Alemanha, e a Rússia, há muito tempo, é o maior fornecedor de ambos, né? No início de 2022, às vésperas da guerra, a Rússia ainda fornecia à Alemanha mais da metade dos suprimentos de gás natural. 55% desse gás natural, metade dos suprimentos de carvão, 50%, e 34% dos suprimentos de petróleo. Todo o gás era recebido por meio de gasodutos e o país não possuía até então terminais de funcionamento para importar o GNL, né, o gás natural liquefeito, que é resfriado, a forma líquida, para assim se conseguir uma redução do volume, facilitando o transporte, e depois, ao chegar ao destino, ele é convertido de volta à forma de gás. A Alemanha, em particular, é altamente criticada por não ter supostamente investido o suficiente na diversificação de seus suprimentos de gás e petróleo. Devemos lembrar que o ex-presidente Donald Trump se referia à política energética alemã, sobretudo à construção do gasoduto Nord Stream 2, da Gazprom, né, que é destinado a trazer gás natural da Rússia para a Alemanha, contornando as rotas de trânsito ucranianas e polonesas. E Trump agressivamente buscava garantir a liderança dos Estados Unidos nos mercados internacionais de energia e a influência no sistema internacional. E, desse modo, tentava afastar o envolvimento da China e da Rússia nos mercados de energia. Obviamente, aqueles que teriam sido responsáveis por políticas tidas como equivocadas por Trump e por outros governos norte-americanos que vieram antes dele e agora, inclusive pelo governo que o sucedeu, né, o governo de Joe Biden, apresentam os seus próprios argumentos, né? Enquanto esses políticos responsáveis por essa política energética na Europa, especificamente na Alemanha, também enfrentam hoje toda sorte de desafio internamente. É necessário compreender as divergências transatlânticas sobre questões energéticas no contexto histórico e olhar para essa problemática hoje. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos ENEU, que é produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos, e no vídeo de hoje nós vamos falar da política energética nos países europeus, especialmente da Alemanha, que se baseou por muito tempo no fornecimento de combustíveis fósseis pela Rússia, e os impactos dessa política nos interesses dos Estados Unidos. E as políticas dos Estados Unidos com impactos na Europa. E quem está aqui hoje para discutir um assunto com a gente é o professor Giorgio Romano Schuch, que é professor do curso de Relações Internacionais e de Economia da Universidade Federal do ABC, que fica aqui em São Bernardo do Campo, aqui que eu digo, nas imediações da capital paulista, né? O professor Giorgio tem colaborado com o nosso INCT e, desde já, a gente manifesta aqui os nossos mais profundos agradecimentos, mais sinceros. Professor Giorgio, de fato, a relação entre a União Europeia, considerado o maior importador mundial de gás, e a Rússia, no papel, né, considerando no papel de maior exportador mundial, vinha desempenhando um papel central na geopolítica do gás. As críticas de analistas nos Estados Unidos dizem que durante as décadas anteriores às tensões de 2014, né, a gente está falando da crise política que se instalou na Ucrânia no ano de 2014 e na anexação da Crimeia pela Rússia nesse mesmo período. Bom, apesar de ser
um grande importador de gás, a UE não teria conseguido alavancar o seu poder de demanda, principalmente porque não conseguiu centralizar as negociações dos suprimentos de gás, né, no âmbito da União Europeia, da Comissão. Consequentemente, grandes fornecedores como a Gazprom conseguiram extrair concessões de vários mercados da UE e, assim, alavancar o seu poder de fornecimento sobre os países individuais, né? Ou seja, a Rússia teria usado a tática do dividir para reinar, de acordo com essas críticas em relação à política energética dos países da União Europeia. Sendo você um pesquisador que acompanha essas tensões transatlânticas relativas à questão energética, eu gostaria que você nos ajudasse a entender, desde marcos passados, ou seja, contextualizando historicamente a política energética dentro das questões mais amplas das políticas transatlânticas, e europeia e alemã, né, em particular. É claro que a gente não tem tempo aqui de fazer um grande apanhado, mas eu acho que seria muito interessante a gente ter algumas referências. Eu estou pensando com base na lógica das consequências, ou seja, na relação passado e presente, para a gente começar a entender essas questões inquietantes de hoje, né, nomeadamente a questão energética europeia e os interesses dos Estados Unidos no contexto da guerra na Ucrânia. Então, por favor, a palavra está com você. Eu já agradeço muito a sua presença aqui e a sua colaboração com o INCT INEU. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos lá. Eu vou fazer algumas considerações iniciais para colocar o tema. Primeiro, tem que estar claro que energia, qualquer país no mundo, ele olha para a energia hoje de 3 dimensões. Primeiro, segurança energética significa garantia de fornecimento. A segunda é a competitividade, né? Aí a gente pode subdividir em competitividade da indústria e o preço para o consumidor, né? Que evidentemente esse tem impacto sobre a inflação. E o terceiro é a sustentabilidade. Então, esses 3 têm cada um sua dinâmica. Muitas vezes há um trade-off. Não sempre você consegue, o ideal é atender todas as 3 questões, né? Então, isso é importante entender, porque hoje a questão na Europa não é falta de energia, não falta energia na Europa, mas há um problema de preço da energia. O preço está muito alto, né? E temporariamente há um retrocesso na questão da sustentabilidade, né? Porque para, enfim, atender a demanda, diminuir a dependência externa, por exemplo, houve reativação das minas de carvão, inclusive na Alemanha. Bom, então, vamos rapidamente entender algumas coisas, né? Hoje, no mundo, né, a primeira fonte de energia continua sendo o petróleo. Ele não tem mais a centralidade que ele teve lá atrás, né? Quando teve a primeira crise de petróleo em 73, o choque de petróleo em 73, aí o mundo estava dependendo por 50% de sua demanda energética do petróleo. Hoje isso caiu para menos de 1/3, né? Só que esse menos de 1/3, hoje, é muito mais petróleo do que era 50% lá atrás. Ou seja, em percentagem, a demanda por petróleo está diminuindo. Mas, em volume, a demanda por petróleo não para de crescer por enquanto. Então, isso é importante. Ele não cresce mais, né, no ritmo de 60, 70, mas ele cresce, apesar de diminuir sua participação relativa. Segunda maior fonte de energia é carvão. Sim, carvão, aquela que mais polui, né? Isso tem a ver com a Ásia, China, Índia, é quase sinônimo que carvão. Toda explosão da economia chinesa se deu pelo carvão, e hoje o reconhecimento precisa ajustar, mas isso é complexo ainda, 60%
da energia chinesa é carvão. Terceiro é o gás que está crescendo não só em volume, mas também em percentagem. Ao contrário a carvão e petróleo, né, o carvão é menos de 28%, mas né, o gás, né, ele está chegando perto ao carvão, né, também em torno de 28%, ele está crescendo, porque ele é considerado POP, é fóssil de transição, porque dos três fósseis, carvão polui mais, petróleo menos, e gás seria o menos poluente, o mais limpo entre os fósseis, mas evidentemente é fóssil. Né? E depois, lá depois, você tem as outras fontes. Primeiro, hidrelétrica, né? Com 8, 9%, e colado à hidrelétrica, as energias renováveis novas, porque, evidentemente, hidrelétrica também é renovável. Né? Mas as energias renováveis novas entendem-se, então, solar e eólica. Né? E, por último, energia nuclear. Embora ganhou, está ganhando de novo um pouquinho em peso, mas continua lá embaixo, menos 5%. A China está construindo um conjunto de usinas nucleares, mas, por enquanto, continua lá 4, 5%. Isso tem possibilidade de mudar. Mas é importante entender que, contrário ao que as pessoas imaginam, que já está, como a primeira conferência, o mundo entendeu que fóssil coloca a sobrevivência do planeta em risco, em 1992, no Rio de Janeiro, nós estamos, desde 92, numa situação de crescimento da demanda de petróleo, carvão e gás, em volume. Tá? Então, o ano passado, 2022, foi o ano recorde na história da humanidade do uso do carvão. E esse ano nós vamos, muito provavelmente, superar a marca de 100 mil baris, 100 milhões de baris de petróleo por dia. É assim que se usa explicar o petróleo em baris, um baril 159 litros, mas então em baris por dia. Então, por ano, eu teria que multiplicar por 365. Então, são mais de 100 milhões de baris por dia, certo? Então, você compara 92, quando a gente fez a alerta, o mundo era em torno de 65 milhões. Então, olha o crescimento gigantesco. E aí vem aquela questão que durante décadas as pessoas ficaram com medo, vai faltar petróleo, o famoso pico de petróleo, a demanda vai crescer, não vai ter petróleo. Não existe pico de petróleo, não existe. Petróleo não falta no mundo. Para vocês terem uma ideia, no ano 2000, nem estou indo lá tanto atrás, as reservas comprovadas de petróleo no mundo era... Bom, aí tem 1.300 mil milhões de baris. Bom, enfim, para simplificar, aumentou em 50% de 2000 até hoje as reservas. A gente está usando cada ano petróleo e as reservas não deixam de crescer, as reservas comprovadas. Ainda tem muita reserva não comprovada. Ou seja, não há risco de falta de petróleo. A gente vai sair do petróleo por causa de uma decisão política. O que é verdade é que, ao longo dos anos, a gente vê um problema de falta de petróleo barato. As novas áreas, pensa, por exemplo, no pré-sal, o pré-sal faria nenhum sentido na década de 60. Você ia 200 quilômetros da costa, e depois, embaixo do espelho da água, 7.000 metros, é uma operação gigantesca, mas que, no mundo de hoje, ele é altamente lucrativo. Mas no mundo da década de 50, 60, quando o petróleo era barato, lá nos Estados Unidos, na Arábia Saudita, etc.,
você só furava no chão, tinha petróleo. Então, esse mundo acabou. Esse petróleo barato já foi identificado. Quem está com isso tem lucros extraordinários, mais extraordinários ainda, mas as novas áreas de petróleo. Bom, então isso é importante. E aí, outro elemento que as pessoas têm que entender. Se eu vou viver ainda, todos vocês, nós vamos viver o pico da demanda, não o pico da oferta. Não existe pico da oferta. Isso era o grande medo durante décadas. Não vai ter oferta de petróleo. Em 73, em 79, os choques de petróleo, não era faltar petróleo. O petróleo não faltava. É uma questão de preços e de briga pela distribuição da renda extraordinária ligada ao petróleo. Na verdade, os árabes, os países produtores de petróleo, naquele momento, queriam um ajuste pela inflação, vamos dizer assim. Bom, acontece, então, nós estamos com 100 milhões de baris. Vamos continuar crescendo. Vamos chegar, não sei, 110, vamos dizer, e depois, daqui a 10, 15 anos, 20 anos, nós vamos diminuir. Aí vai ter o pico, é o momento que o mundo consumiu, vamos supor, 115 milhões de barris por dia, a partir daí nós vamos descer. Mas não é uma descida rápida, mas vamos descer. Tem 3 cenários. Tem um cenário com grande avanço dos renováveis, logo um crescimento rápido, um crescimento menos rápido, um crescimento, uma diminuição rápida, menos rápida é uma diminuição lenta. Bom, mesmo no cenário de mais sucesso em nos livrar do petróleo, estou falando de petróleo, mas o mesmo vale para o carvão, não é petróleo. Mesmo nesse cenário, então vamos de 115 milhões de barris por dia, menos de 40 milhões, 50 milhões de barris por dia em 2050. Ótimo. Só que os poços que temos hoje serão, na sua maioria, secas. Então, mesmo para atender o petróleo em 2050, no cenário mais otimista, a gente precisa investir hoje em exploração do petróleo. Então, é completamente falso a ideia que temos que parar agora, investir em petróleo para fazer a transição. Se a gente para hoje investir em novas fontes, nós vamos criar caos. E a guerra da Ucrânia não é nada mais que um pequeno exemplo do caos que pode acontecer. Então, se a gente olhar com uma lupa, com muita atenção, o problema da oferta de gás e petróleo não se inicia com a guerra da Ucrânia. Se inicia em 2014. Em 2014, você tem no mundo um problema de uma queda brutal dos preços, que tem parte a ver com especulação, em parte a ver com uma sensação, expectativas de um rápido desenvolvimento dos renováveis, e aí é feito de manada, as pessoas são investidores que saem do mercado futuro de petróleo, aí o petróleo cai rápido, quando começa a cair, todo mundo vai vender suas ações em petróleo, e você teve uma situação que chegou a 20 dólares por barril, e aí nem a opressão é mais competitiva. Então, situação de extrema paralisação, ninguém mais investia em novas fontes. Então, nós tivemos os 3, 4 anos que ninguém mais investia em novas fontes. Para você investir em petróleo hoje, você vai ter o petróleo na bomba, vamos dizer, só daqui a 8, 10 anos. Então, quando você não... Enfim, ou seja, em 2015, 2016, estava claro que ia ter um problema da oferta. O aumento do preço do petróleo não começa com a invasão da Ucrânia, ele começa antes, é só olhar a curva. E teria... Claro que a guerra na Ucrânia acentuou o aumento dos preços, mas o problema já existia. E a guerra da Ucrânia mostrou o Renault, porque, de repente, as pessoas começaram a entender, mesmo a Alemanha, aquele grande país da energia verde, Partido Verde, está importando carvão da Rússia. Carvão, petróleo, gás e carvão também.
A gente fala muito de gás, vou explicar por quê, mas, na verdade, a Alemanha, ele gasta muito, a Europa gasta muito mais, dá muito mais euros para a Rússia, para comprar petróleo. A diferença é porque a gente sempre fala gás, gasoduto, Nord Stream 1, Nord Stream 2, os outros gasodutos, tem muitos gasodutos, não é só Nord Stream 1 e 2, porque é muito mais difícil você comprar gás de outro lugar, de repente. Se você para de comprar petróleo da Rússia, o mercado ele é muito, realmente é um commodity. Você vai no porto de Rotterdam, compra transporte, vem de um lugar, vem de outro lugar, tudo se mistura, entendeu? Gás não. Gás você precisa de gasodutos, né? E mesmo o gás liquefeito, ele é muito mais caro, ainda, embora o preço está, mas ele é mais caro, né? Que você explicou na sua introdução, e precisa de instalações e também a disponibilidade é muito menor. Por isso e carvão a gente não fala porque as pessoas estão com vergonha de falar que eles estão importando carvão. Bom, então, dito isso, vamos para a situação dos Estados Unidos. Estados Unidos era um país muito dependente, que se tornou muito dependente de importação do petróleo. E isso gerou uma situação de pânico no início da década de 2000. Porque, para vocês entenderem, em 73, quando tem o primeiro choque do petróleo, a dependência de importação do petróleo com relação ao consumo era 36,5%. Ou seja, do total do consumo de petróleo, os Estados Unidos importavam 36,5%. Quando estamos na véspera da guerra no Iraque, a dependência é 65%. Ou seja, os Estados Unidos estavam completamente dependentes da importação de petróleo, evidentemente explica a guerra no Iraque, entre outras, porque havia um pânico, ou seja, em números, você tem a demanda de petróleo que é gigantesca, para os Estados Unidos, enfim, eles consomem petróleo, consumem petróleo muito alto per capita, a demanda era 20 milhões de barris por dia, certo? E eles produziam só um pouco mais de 7 milhões. Então, havia um pânico. E aí, então, o governo Bush, ele começa a lidar com isso, como todos os think tanks, a Rand Corporation, a CIA, não tem todos os relatórios, porque a conclusão era nós estamos cada vez mais dependentes de importação e a gente está importando de países que o relatório da CIA falou, ironicamente, quase non-friendly, países que não são amigos. Então, você tem um duplo problema. Porque ser dependente de importação de um país amigo, estável, é uma coisa. Ser dependente de um país amigo instável, como a gente pode considerar a Arábia Saudita, mas, sobretudo, importação de petróleo de países que não são amigos. Venezuela, Iraque, Saddam Hussein, o Irã, Rússia. Então, isso era. Como o Bush vai reagir? Ele vai reagir, ele aposta no biocombustível, aquela parceria com o Brasil, eles injetam uma quantidade enorme de dinheiro para a segunda geração de biocombustível. O Brasil era número 1 biocombustível, mas uma vez que os Estados Unidos resolvem colocar dinheiro, não tem esse graninha da FINE para avançar, para resolver. E eficiência energética. Mas isso não resolveu, evidentemente. Então, você tem um grande projeto que é realmente uma revolução, embora a palavra revolução esteja completamente errada, mas no sentido de uma mudança que ninguém imaginava. Porque até então, até 2005, 2006, você tinha livros e livros sinalizando que ia ter uma guerra generalizada. Os Estados Unidos teriam que mobilizar suas forças armadas para garantir acesso ao petróleo. Ou seja, derrubar o governo da Venezuela, E aí, de repente, eles fazem um enorme projeto, não é uma história de um cowboy que encontra gás de xisto. Não, e não é só gás de xisto. Fala gás é pouco. É petróleo de xisto.
né? E petróleo não convencional. Ou seja, os Estados Unidos, para garantir sua independência energética, para não depender da importação de energia, eles apostaram em fóssil. Ou seja, no momento crucial, que o preço do petróleo estava elevado, o país com maior recursos financeiros tecnológicos do mundo, ao invés de fazer um grande esforço, né, de apostar em energias renováveis no país, ele aposta em volta para fósseis. E aí, os Estados Unidos conseguem um milagre. Eles dobram a produção de petróleo. Dobram a produção de petróleo. Os Estados Unidos se tornam, de novo, o maior produtor de petróleo do mundo, o maior produtor de gás do mundo. Produz mais petróleo que a Arábia Saudita, mais gás que a Rússia. Isso era uma coisa completamente imprevisível, até uns 2008, 2007, 2008. E isso, inclusive, ajudou os Estados Unidos a superar os problemas da crise provocada em 2008. Então, a gente falou da dependência, do petróleo dos Estados Unidos, e agora a gente está em torno de menos de 5%, o que eles dependem ainda da importação, vem de países absolutamente amigos, Canadá, Brasil, então, México já não tem quase mais nada. Então, isso é importante, entender essa nova posição dos Estados Unidos, que se torna, os Estados Unidos não precisam mais do Oriente Médio. O Oriente Médio é petróleo para a Europa, China e Japão. Mas o controle sobre o Oriente é outra coisa, evidentemente. Bom, então, vamos agora ver a União Europeia. A União Europeia não tem gás e petróleo de xisto, todo mundo sonha, mas é uma coisa que fora dos Estados Unidos, só a Argentina tem condições de realmente ter uma produção de xisto significativa, porque tem que ter uma situação geográfica muito específica, que não tem na Europa. Então, a Inglaterra tentou, a França já proibiu, teve terremotos, vários problemas com... enfim. Então, em 2000, a Europa, eu não vou me estender muito mais, senão nós estamos com problema de tempo, mas a questão é a seguinte: a Alemanha, a indústria, ele tem uma relação histórica com a Rússia, com a União Soviética. Ele sempre, na década de 70, diante da crise, do choque do petróleo, o governo alemão, contrariando os Estados Unidos, já na década de 70, ele aposta, ele vai ter esse oleoduto direto da Rússia para a União Soviética, para a Alemanha. Depois, na década de 80, início da década de 80, você tem o primeiro grande projeto de o gasoduto, o gasoduto da Amizade, que também em 82, ou seja, 3 anos depois da invasão do Afeganistão, você tem essa proposta de Brotherhood, de Irmandade, na verdade, gasoduto Irmandade, e o Reagan reage. Como ele reage? Sanções econômicas. Nenhuma empresa no mundo pode contribuir com esse gasoduto. O governo da Alemanha e o governo da França, com Mitterrand, governos socialistas, ficaram muito bravos e conseguiram até, na época, convencer a Thatcher. Os 3 foram reclamar com Reagan. Não é possível que os Estados Unidos intervenham na política energética da Europa. Não é aceitável. E aí, o Reagan, enfim, aliás, esse projeto era financiado pelo Deutsche Bank. O capital alemão queria, apostava nessa relação com a União Soviética e tem, por consequência, depois com a Rússia. Eles aproveitaram da morte do Brezhnev, em 82, e aí o Reagan então fala, tudo bem, por causa então vamos, porque a pressão era muito grande, e então começa a construção desse gasoduto, superando, porque sem concessões econômicas dos Estados Unidos seria impossível construir esse, que é ainda o maior gasoduto, que se depois se separa em 2, um passa pela Ucrânia, outro pela Polônia, e termina em 84, e vai ser inaugurado, curiosamente, pelo Mitterrand em Paris. Vai ser grande, assim, demonstração da autonomia energética da União Europeia. Eu faço minha própria política energética. Muito bem. Então, isso continua porque
Alemanha, a todos os partidos, assim, partidos do governo, ou seja, centro-direita, centro-esquerda, e o capital alemão, eles tinham clareza, essa relação com a União Soviética e a Rússia, ele tem as seguintes características: ele é estável, ele é confiável, ele é barato, ele é de qualidade. Em nenhum momento dessas décadas de relação, em nenhum momento a União Soviética ou a Rússia interrompeu o fornecimento por problemas políticos, mudou os preços por problemas políticos, enfim, era perfeito, um casamento perfeito. Como você falou, os Estados Unidos nunca gostaram, sempre queriam avisar, falar para... e a última, então, foi, de fato, a Nord Stream 2, que, do ponto de vista do fornecimento de gás, não é necessário, porque o consumo de gás está diminuindo na Alemanha. O projeto foi programado num momento que não se sabia ainda que a queda da demanda de gás na Alemanha ia ser tão grande, mas ele tem uma questão econômica, financeira, porque você não passa mais pela Ucrânia, pela Polônia, você vai direto da Rússia pelo Mar Báltico para a Rússia. Então, o Nord Stream 2 ele teria o sentido de você esvaziar o uso dos outros gasodutos existentes pela Terra. Não, se você explode Nord Stream 2, vamos dizer, e mantém todos os outros fornecimentos, não há nenhum problema de oferta de energia do gás hoje. Isso não se poderia saber em 2013. Por exemplo, o Partido Liberal, nas eleições, no ano retrasado, na Alemanha, ele se colocava contra o Nord Stream 2 por esse motivo. É uma questão econômica, eles não precisa mais disso. Bom, então, mas quando começa a ideia do Nord Stream 2, quando começa? Porque tinha Nord Stream 1, que os Estados Unidos já estavam meio assim, contrariados, e Nord Stream 2 estava funcionando, Nord Stream 2, então tinha essa ideia. A ideia vem de quem? A ideia vem do Gerhard Schröder. É uma história muito complexa, que a Alemanha, os alemães, sobretudo a social-democracia, o Schröder tem dificuldade de conversar sobre isso, mas o Gerhard Schröder, ele é membro do Partido Social-Democrata, ele mora na Rússia, é um cidadão de honra, amigo do Putin. Ele foi 8 anos primeiro-ministro da Alemanha, por 8 anos. Durante o mandato dele, tem a proposta do Nord Stream 1. Então, quando ele sai do governo, em 2005, ele sai do governo, ele se torna, algumas semanas depois, ele aceita o convite do Vladimir Putin para ser presidente do Conselho de Administração da empresa Nord Stream. Olha só, ele inventa Nord Stream, ele se torna presidente de Nord Stream, evidentemente ganhando 10 vezes mais que o primeiro-ministro na Mas a gente tem que entender, e depois ele se torna também presidente do Conselho de Administração do Rosneft, grande empresa petrolífera. Mas a gente não tem uma questão da pessoa do Schröder, mas a gente tem que entender que isso não é um caso isolado, ponto fora da curva. Não. O capital e a classe política apostavam, porque essa era a política, estava certo. Energia barato, estável, previsível. Sim, o Putin tem essas coisas, mas ele é previsível. Essa era a ideia. Por isso você tem que entender que a invasão da Ucrânia é um choque psicológico para a Alemanha. As pessoas, sabe, eu brinco sempre, eles têm acabado de sair da terapia da Segunda Guerra Mundial, agora vão ficar de novo numa terapia coletiva, porque todos apostavam nisso. Ninguém poderia imaginar porque a invasão era totalmente uma coisa inesperada. Ou seja, é como se você convivesse num casamento durante 40 anos com uma pessoa que você acha que você conhece muito bem. Um belo dia ele volta com sangue na mão e você vai perceber que tem alguma coisa super esquisita. Então, isso foi um choque. Eu estou acompanhando quase diariamente os programas na televisão alemã, onde se discute isso.
né? Mas é importante entender que a pessoa do Gerhard Schröder, ele é um dos principais operadores, mas não é a pessoa, é a estrutura. O capitalismo alemão apostou nisso para ter mais independência dos Estados Unidos, para ter isso. Então, no questão específica do Nord Stream 2, a gente tem que entender que o projeto foi assinado em 2015, ou seja, só um ano depois da anexação do Crimeia. Ou seja, quando tem a anexação do Crimeia, ai, meu Deus, mas, de certa forma, ainda poderia se interpretar dentro da ideia, mas realmente Crimeia, pô, um presidente da Rússia, vamos dizer assim, na época da União Soviética, para a Ucrânia, mas, bom, é feio, você dá um presente, depois você vai na casa da pessoa, pega o presente de volta. Mas tudo bem, a maioria da população da Crimeia, de fato, é etnia russa, eles querem estar na Rússia. Então, para a Merkel, sim, ela ficou pé da vida, enfim, tem relatos, porque ela tinha uma relação pessoal com o Putin. Putin fala alemão, ela fala russa, eles tinham uma relação pessoal muito forte. E Crimeia já criou certa tensão, mas ela nunca poderia imaginar, ela saiu do governo, logo em seguida tem a invasão na Ucrânia, e ela some, ela ficou meses fora do ar. Então, isso já diz alguma coisa. Bom, e inclusive na primeira, isso é interessante, na primeira entrevista que ela dá, que vai ser no teatro, tudo televisionado durante 2 horas, ela está escrevendo, anuncia que ela está escrevendo um livro, então a gente vai ter todos esses relatos, mas ela disse uma coisa muito interessante que eu tinha também ouvido, eu fui em maio do ano passado na Polônia, e algumas pessoas me falaram isso também, é uma coisa que a gente às vezes não, mas o impacto do Covid. Porque se você, todas as conversas, quando você continua conversando olho no olho, a última conversa do grupo do Minsk, olho no olho, foi final de 2019. Mas era uma conversa que deu totalmente errado em Paris, porque era a primeira conversa com Zelensky, ele tinha acabado de ser eleito com 70%, ele se achava. Ele faz tudo errado nessa reunião. As fotos da reunião, se você procura, tem o Macron, que se sente lá anfitrião, tem a Merkel, que está lá mais ou menos olhando para o Zelensky, nossa, calma, e o Putin, que também está olhando, cara, o que você quer? Você é um palhaço, a gente assiste você no programa do humor, que aliás, era em russo, extremamente popular, recomendo a todos, está no Netflix, é muito interessante ver o Zelensky lá como ator, contando a história como de fato depois aconteceu na Ucrânia. Bom, 2019, esse é o primeiro encontro do grupo do Minsk com Zelensky, o grupo do Minsk era para resolver a questão do Donbass, ele não anda, mas é óbvio, o Zelensky chega lá, não entendeu, tal, então se imagine que depois a Merkel vai falar com ele, o Zelensky não é bem assim, as coisas não funcionam assim, tal, só que depois nunca mais veio o Covid, nunca mais teve nenhuma reunião olho no olho. Enfim, eu achei super interessante a Merkel colocar isso. Então, ela sai do governo, tem essa invasão. Mas ainda sobre as sanções contra o Nord Stream 2, as sanções são, de fato, feitas pelo Trump, em 2019. E o Trump tinha colocado um embaixador completamente insuportável, e que fica o tempo todo dizendo, mas que é isso? A Alemanha continua comprando energia da Rússia, ou seja, dando euros para a Rússia se fortalecer. Depois, nos Estados Unidos, temos que pagar o dinheiro do nosso contribuinte, a defesa, tropas da OTAN. O Trump queria retirar as tropas americanas da Alemanha. Vocês que se defendem, vocês são grandes, vocês têm muito dinheiro, ainda mais vocês estão dando euros para o inimigo. Então, o Trump tinha lá um discurso até, enfim, como businessman fazia sentido. Mas a Merkel nunca engoliu isso, ela ficou de novo pé da vida. É absurdo, nós somos aliados e você toma uma sanção, política energética da Alemanha, autonomia, é um país soberano. Então ela ficou muito brava, ela fala várias vezes. E quando o Biden vem, ela diz, bom, Biden, se você quer realmente reset, fazer nova relação com a Europa e a Alemanha, em particular, a primeira coisa, retira essas sanções do Nord Stream 2. Cara.
Isso é inaceitável para nós. Ele faz isso. O Biden, ele retira as sanções, mas tem um acordo. O acordo é o seguinte, você não pode substituir o gás, a quantidade de gás que vem através dos gasodutos que passam por Polônia e Ucrânia, não pode ser substituído por Nord Stream 2, porque isso paga pedágio, é uma entrada de recursos importantes para a Ucrânia e a Polônia. Então, e a segunda coisa, caso a Rússia viola os acordos de Minsk, ou seja, aí sim você é obrigado a parar a construção ou fornecimento do gás. Bom, então, minha opinião sobre a explosão, tem todo o dedo dos Estados Unidos, não para atingir a Rússia, mas para atingir a Alemanha. Para deixar claro para a Alemanha, gente, isso só para evitar que depois que vem o acordo de paz, que em algum momento vai chegar, que você não inventa usar de novo Nord Stream 2. Então, para mim, tem o dedo claro dos Estados Unidos, mas não para atingir a Rússia, mas para atingir a Alemanha, para deixar claro qual é essa política. Bom, eu já falei bastante, talvez a gente pode terminar esse bloco aqui, e depois, no próximo bloco, a gente pode falar um pouco da situação atual. Talvez, para terminar, uma coisinha, que é o seguinte, o argumento dos Estados Unidos contra a Merkel, de todos os presidentes democratas e republicanos, era você está errando porque você se torna refém da Rússia. E a resposta da Merkel sempre foi, olha, quem é refém é o Putin, é a Rússia. Porque se ele não vende o gás para nós, o petróleo, para quem ele vai vender? Não tem para quem vender, é nós que compramos. Então, se ele não vende, então ele é tão dependente de nós como nós dele. Esse era o argumento que o Merkel publicamente a Alemanha sempre usou. Depois da Crimeia, da anexação da Crimeia em 2014, você tem um certo movimento. Você tem uma coisa super interessante que a União Europeia, a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, solta um documento, acho que é junto com o Parlamento Europeu, dizendo temos que mudar nossa política energética, nós podemos ficar dependentes da Rússia. Olha só, o mesmo documento que foi feito corte-cola foi usado depois do ano passado. Só que aí foi usado mesmo, colocado em prática. Em 2014 não foi colocado em prática. Não foi. Tanto é que um ano depois de 2015, página virada. Assina Nord Stream 2, um ano depois da anexação da Crimeia. Mas, do outro lado, estão acontecendo coisas. O Xi Jinping, ele percebe a fragilidade da Rússia e um projeto que já estava em negociação, mas que não estava andando, era o gasoduto da Rússia para a China, foi assinado justo em 2014, sob condições favoráveis à China. E um projeto grande, que exatamente entrou em vigor em dezembro de 2019. Em dezembro de 2019, é o primeiro gasoduto que vai direto da Rússia para a China, entra em vigor. Foi assinado, um projeto grande, 400 bilhões de dólares, e agora, a partir daí, você tem um segundo projeto, e que eu acho que esse segundo projeto foi renunciado agora, tá? Não é um terceiro projeto, mas é assim que funciona na política, você inaugura coisas várias vezes. Então, acho que eu vou deixar por aqui, para depois a gente aprofundar o que aconteceu depois. Muito bem, professor Giorgio, foi realmente uma tremenda aula. Eu acho que a gente costuma ler, e aí você trouxe aqui, sintetizado nesse tempo aqui, que foi um tempo bom, e conseguiu dar para a gente todo esse panorama, de como a gente chegou nos dias de hoje, E eu achei muito interessante quando você fala desse conceito, do trilema da energia logo no começo, que é um termo que descreve realmente a capacidade dos países de fornecer energia em termos de encontrar o equilíbrio, entre sustentabilidade ambiental, impacto social e segurança, energética. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que, então, parar por aqui, encerrar a nossa fala para a gente deixar realmente um pouquinho para o que vem depois. Então,
Muito bem, professor Giorgio. Muito obrigada pela sua cooperação, pela sua colaboração aqui, eu diria providencial mesmo. E então a gente encerra a conversa com você por agora, e você volta já já, né, para continuar conversando aqui com a gente sobre como essa problemática se apresenta no momento. Colocou aí, né, no final de 2022, essa atmosfera no âmbito da Aliança Ocidental não estava nada amigável, né? Foi isso que a gente falou lá no início. E aí era dito que a Europa estaria diante de uma conjuntura histórica. Então, é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo. E a gente, então, volta já já. Eu peço para que todos aqui fiquem ligados na gente, né? E os meus agradecimentos a todos e a todas que seguem aqui com a gente no canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa a gente saber disso, tá bom? E até mais.